para o... Sejam todos muito bem-vindos para o segundo episódio da nossa série sobre biologia quântica. Aqui estou eu, Marcelo Souza, do IDOR, apresentando junto com o Pedro Álvares, também pesquisador associado do IDOR, estudante de doutorado, e nós somos a equipe Quantum Bio BR, que promove a divulgação científica em biologia quântica em projeto que faz parte do Ciência Pioneira, uma iniciativa sem fins lucrativos que visa impulsionar o avanço da ciência de fronteira no Brasil e fomentar oportunidades para os talentos brasileiros. Esse é o segundo episódio da série Introdução à Biologia Quântica, que tem como propósito apresentar a biologia quântica para um público amplo e diverso, de uma forma dinâmica e inovadora, através de um videocast com a participação direta do público. Então, faça suas perguntas no chat, que os nossos co-hosts estarão atentos para viabilizar sua participação, seja lendo sua pergunta ou sendo abrindo o áudio para que você mesmo fale a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Hoje nós estamos aqui com o professor Adilson Oliveira, da Universidade Federal de São Carlos, e que ele é físico e estuda materiais magnéticos e se destaca na divulgação científica. Além de Bruce Lima, que é biólogo da UFRJ, e também Leandro Tesler, que é da física da Unicamp. Ele é um pesquisador e divulgador científico também. Doutores, é excelente tê-los aqui conosco hoje para tratar desse tema que é espinhoso e polêmico, que é a apropriação de termos científicos para gerar conteúdos pseudocientíficos ou de desinformação. E mais especificamente, quando esse tema se envolve a física quântica, a biologia quântica e suas tecnologias. Então, por favor, contem aqui para a gente quem são vocês e como que estão se sentindo hoje para participar da nossa série. Professor Leandro, você pode começar, por favor? Claro, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse podcast. Eu sou físico, eu tenho uma formação em engenharia, mas terminei minha graduação em física, depois fiz mestrado e doutorado em física. Eu trabalho com pesquisa em materiais dopados com elementos das terras raras e, mais recentemente, com aprendizado de máquina. Eu tenho feito divulgação científica nos últimos 20 anos também, especialmente no assunto ciência, pseudociência e o que a gente precisa saber de ciência para a vida cotidiana. Maravilha. E você, Bruce? Olá, todo mundo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, né? A Ciência Pioneira, a Rosiane, ao Marcelo e toda a equipe, o Pedro. Obrigado aqui também, né, pela companhia dos colegas, o Leandro e o Adilson. Eu sou biólogo, de formação. Depois eu parti para o campo da neurociência, estudo neurociência, fiz mestrado em neurociência, fiz doutorado em neurociência e me aproximei do Ciência Pioneira, do programa Ciência Pioneira, em função de um convite, né, da gente unir o aspecto quântico da luz com a percepção. Maravilha, maravilha. E agora, eu queria saber também, Bruce, como que você se sente aqui participando da nossa série? Qual as perspectivas? Fala um pouco para a gente. Eu acho que todo cientista hoje tem que se acostumar com a ideia que você não pode mais só ficar preso no seu laboratório, fazendo a sua ciência dentro de quatro paredes. Então, de um tempo para cá, eu tenho feito um esforço enorme para me aproximar do público, conseguir me comunicar com o público, conseguir empolgar o público com a ciência em geral, com a neurociência em específico. Então, esse tipo de iniciativa que vocês estão montando é uma coisa que eu tenho um extremo prazer de participar. Essa questão de ciência versus neurociência ainda também é um tema muito caro para mim, né? Muito importante para mim, em função do que eu acho que vão ser desafios que a gente vai encontrar, né? A gente está aqui hoje para discutir mais especificamente a questão da biologia quântica, mas eu acho que essa discussão do que é ciência e do que não é ciência, né? A gente usa o termo pseudociência, é um desafio que vai tocar em cada aspecto da nossa vida em função de desafios que a gente vai encontrar.
por exemplo, mudança climática, por exemplo, combate a doenças, a epidemias. Então, eu sou uma pessoa fascinadíssima por ciência, faço ciência há muitos anos, sempre me encanto com resultados, sejam eles positivos e também negativos, aquele encanto de ver, né, que você está questionando o mundo e a realidade. Ao mesmo tempo, eu estou aqui numa postura de tentar entender, né, e tentar conversar com a sociedade e tentar compreender por que que as pessoas às vezes abraçam certos conceitos que não têm apoio nenhum. E eu acho que você não pode, quer dizer, essa é a percepção que eu tenho hoje, você não deve nem pode colocar toda a pseudociência dentro de uma mesma caixa. Eu acho que é muito produtivo, é muito proveitoso a gente né, conseguir entender, conversar e distinguir por que que as pessoas, ao invés de abraçarem a ciência, elas abraçam a pseudociência. E estou disposto a conversar com vocês aqui, vocês interessados, como que eu vejo, né, esse aspecto. Não, maravilhoso, maravilhosa fala. Eu acho que até levanto uma bola aqui para o professor Leandro Tesler. Professor, e como que você vê a ciência, para você, o que é a ciência e como ela se distingue de outras formas de criação de conhecimento? E, ao mesmo tempo, ia ser legal ter um comentário sobre o que o Bruce falou, né? Do tipo, toda pseudociência é igual, ou tem algumas pseudociências que, digamos assim, são menos deletérias, outras que são frutos da ignorância, e ainda outras que são criadas, pseudociências criadas em laboratório com o motivo de levar um grupo de pessoas a pensar de uma forma. Então, achei muito legal essa fala do Bruce, do tipo, olha, existem várias formas de pseudociência, não dá para colocar no mesmo bolo. O que é que você acha, Leandro? A ciência, eu acho que é uma maneira da gente interpretar a natureza. Ela é muito recente na evolução humana, né? A ciência tem 500, 600 anos de atividade e nos levou bem longe. Eu acho que é por isso que muita gente vê na ciência a única resposta para os problemas da humanidade. Ela certamente não é a única resposta, é uma das respostas. Na minha opinião, é a melhor resposta que a gente pode dar. Eu sempre coloco que a ciência é a melhor maneira de você testar se as suas ideias correspondem aos fatos ou não, né? Citando o saudoso Cazuza, né? E por isso ela tem um certo rigor, ela tem uma prática que vem sendo feita também ao longo dos séculos e vem sendo aperfeiçoada ao longo dos séculos, porque muitas vezes ela vai contra a nossa percepção ingênua do mundo, né? Então é muito fácil você cair em pseudociência ou mesmo em ciência mal feita, porque ela reforça suas crenças. Nós somos geneticamente programados, vou invadir o campo dos biólogos aí, né? Tá claro hoje que acreditar, crer, ter fé é uma vantagem evolutiva do ser humano. E não é por outro motivo que demorou tanto na nossa evolução para a ciência entrar e ser inventada, né, e desenvolvida. Então, como a gente é muito faz parte da nossa da nossa maneira de ser, acreditar, a ciência às vezes coloca em xeque as nossas crenças. E eu acho que é por isso que é importante a gente entender essa demarcação entre ciência e pseudociência, porque muita coisa que a gente faz e a gente acredita não tem base nos fatos. Né? E aí que entra a importância da ciência, e é por isso que a pseudociência se apropria dos termos científicos. Eu queria só ilustrar, antes de terminar, quando vocês me convidaram para participar desse evento, Quantum Bio, vamos ver o que é Quantum Bio. E eu procurei no meu buscador Quantum Bio, foi encontrar uma empresa que se chama Quantum Bio, tem essa marca registrada, tem esse site registrado, e que vende produtos vibracionais quânticos, sabe? Quer dizer, é pura pseudociência. Então, é mais do que oportuno a gente resgatar Quantum Bio para a ciência, porque tanto quantum quanto bio são termos científicos. Perfeito, Leandro. Não, e essa descrição, eu acho que todos nós passamos por isso. Todos nós que eu entrei na biologia quântica
em 2020, e foi bem isso, assim, eu também, o primeiro ponto foi esse, cara, será que isso é verdadeiro? Então eu tive contato com o livro Life on the Edge, né, A Vida no Limite, e depois com um livro do nosso saudoso e queridíssimo professor Nussensweig, que talvez o último livro, ou um dos últimos livros dele, é De Onde Viemos, Para Onde Vamos, e era um livro que falava de biologia quântica. E então, aqui como físico brasileiro, se o Moisés Nussensweig está falando sobre isso, é coisa séria. Então, eu acho que também tem muito disso de quem está falando sobre o quê e com que propriedade, né? E então, muito legal esse comentário. Daqui a pouco eu quero ver o Bruce, né, como biólogo e como alguém que estuda a neurociência, que estuda a mente, falar um pouco sobre essas crenças para a gente. E agora eu queria dar uma recepção muito calorosa para o professor Adilson, da UFSCar, que entrou agora. Professor Adilson, muito bom tê-lo aqui conosco. Por favor, conta para a gente um pouco de quem é você e como que você está se sentindo agora para entrar com a gente na série de Biologia Quântica. Só ligar o seu microfone, professor. Acho que ele está com algum problema para ligar o microfone. E enquanto o professor. Ah, conseguiu. Tem som. A gente não Bom, te escuta, professor, mas vamos passar aqui para o Pedro, e enquanto o professor vai testando aí. Professor, na hora que você conseguir, só falar e a gente interrompe aqui para te escutar. Vamos lá. e professor, também, se você quiser me mandar uma mensagem no chat, eu leio aqui para todo mundo. Bom, o que eu queria falar, na verdade, é que eu queria adicionar essa visão do Leandro, essa visão evolutiva e tal, que tem também o fenômeno que o ser humano é um ser social. E muitas vezes as pessoas não realmente acreditam em alguns conceitos de pseudociência, mas porque o ciclo social dessa pessoa acredita, ela acaba ficando naquele meio para se sentir acolhida. E a ciência, por muito tempo, tinha esse comportamento de afastar as pessoas que tinham ideias muito diferentes, ou até que caíam na pseudociência. Quando eu falo ciência, eu digo meio acadêmico, e é uma coisa que tem mudado de uns tempos para cá, que a gente viu que afastar as pessoas na resposta, o certo é acolher e trazer essas pessoas com ideias diferentes e ver se a gente consegue conversar de alguma forma para tentar tirar essas ideias da pseudociência e trazer mais o método científico e mostrar como se aplica o método científico. Então, essa parte social eu acho que é muito importante e é onde a maioria das pessoas acaba caindo. Perfeito, Pedro. Eu acho que é muito verdadeiro e também vejo com muita esperança essa movimentação da academia se aproximando mais da sociedade e sendo, digamos assim, menos elitista do ponto de vista intelectual. Eu também estou vendo essa mudança, né? É, E você, Bruce, como que você vê essa mudança? E conta pra gente um pouco sobre as vantagens evolutivas da crença, né? De acreditar em algo e de ser, talvez, como o Pedro falou, tá inserido num grupo, né? Eu tenho tantas coisas para falar sobre isso, mas deixa eu pensar no que seria melhor eu falar agora. É, eu acho que eu podia começar, só para eu ser muito cauteloso e não pisar assim onde eu não devo pisar. Só é, lembrando, Bruce, que aqui a gente não precisa ser cauteloso, aqui é um não, bate-papo não informal, precisa ser sinta-se cauteloso, então tá sinta-se à ótimo. vontade. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que hoje eu tive, só para vocês saberem de onde é que eu estou tirando muitas coisas que eu falo, a Gabriela Lemos, que inclusive está num projeto da Ciência Pioneira e está agora em licença maternidade, a gente ministra cursos juntos para calouros e a gente está preparando disciplinas também para calouros. E a gente teve a oportunidade de discutir muitas coisas sobre ciência, sobre pseudociência, a gente coloca isso para os estudantes, né? E a questão, a gente estava discutindo Popper, né? Que foi inclusive levantado agora pelo livro da
da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, que a gente, se tiver uma oportunidade, a gente deve até discutir um pouco sobre esse livro agora. E Popper, que é uma das, quer dizer, é um filósofo que colocou uma das teorias mais influentes, a mais influente hoje, para a gente distinguir ciência de pseudociência, né? E que esse livro da Pasternak, do Orsi, levantam o nome dele, né? Então, a gente estava discutindo sobre o Karl Popper, e ele nasceu em Viena, e é muito interessante a história dele, né? Porque ele logo se envolveu com psicoanálise. E é por isso que eu não acho que foi à toa que, né, que um dos pilares que a Pasternak e o Orsi atacam no livro deles é justamente a psicanálise. Então, o Popper começou a trabalhar com Adler, que era um discípulo de Freud, e ele se decepcionou profundamente com a psicanálise. E ele decidiu trabalhar na Áustria, né? Em Viena, daquela época, você tinha um Círculo de Viena, que eram os empiricistas lógicos. Eles acreditavam que ciência era feito assim, você tinha que perceber, né? Você tinha que sentir, ou ver, ou tocar, e você tinha que, né, e essa é a parte do empiricismo, e você tinha que ter a parte lógica, que era a junção lógica de todos aqueles pontos. Se você tivesse evidências empíricas, aquilo junto daria, né, apoiaria uma ideia científica. Para o Popper, isso não era suficiente. Para o Popper, você tinha que ter o conceito, né, o princípio da falseabilidade. Então, só seria ciência se você conseguisse falsear. Então, para ele, não existia uma teoria científica que era verdade ou que chegaria perto da verdade. Todas as teorias científicas estariam ali ainda na situação de falseabilidade, né? E é interessante como ele montou a hipótese. Ele se inspirou muito no experimento de Eddington, né? Estou agora invadindo o campo dos físicos. Porque o Einstein fez uma hipótese muito, né, uma teoria muito forte, que o Eddington foi provar, né, no eclipse do Sol de 1919, que inclui Sobral, né, que é um grande orgulho para os nordestinos, é que Sobral participou. E para mim que sou cearense, hein? E para você que é cearense, não é isso, Marcelo? E o que é interessante é que a teoria de Einstein ela era falseável, né? E Eddington propôs de falsear a hipótese. Então ele foi para Sobral, para a Ilha do Príncipe, se eu não me engano, viram lá o eclipse do Sol, conseguiram né, detectar a posição das estrelas e falaram assim: a teoria de Einstein não foi falseada hoje, ela está correta, e isso, né, colocou Einstein assim, como uma celebridade depois desse experimento. E Popper ficou muito impressionado com isso. Tinha uma teoria, ela foi ser testada e ela podia ser falseada e não foi, e ela se tornou forte. Então ele construiu muito da base dele em função disso. E Popper depois ficou muito importante, né, o conceito dele de falsibilidade nos Estados Unidos, que é outra história muito interessante, que era o ensino da evolução, né, em certas escolas públicas. Isso aconteceu em Tennessee. E a gente pode falar mais sobre isso depois, se vocês tiverem interesse. Então, Beleza. Popper só para terminar aqui, Marcelo, só para terminar a ideia, porque isso é importante, Popper, ele é aceito hoje, o conceito dele é aceito para dividir o que é ciência e o que não é ciência. A questão que Popper não consegue resolver todos os problemas, porque se ele conseguisse, a nossa tarefa aqui seria extremamente fácil. Passou no conceito de Popper, é ciência. Não passou no conceito de Popper, é pseudociência. E Popper falha nessa delimitação, e segundo um livro que a gente estava discutindo, né, a Gabriela e eu, que é On the Fringe, do Michael Gordon, se eu não me engano, é que Popper provavelmente não está certo, porque é muito difícil você falsear, né, você conseguir construir um experimento que realmente falseie uma teoria. Eu passei por isso também na minha trajetória científica, eu posso contar mais sobre isso depois também. Então, segundo o Michael Gordon, Popper não está certo, e provavelmente a gente nunca vai ter um critério de demarcação claro que diga o que é ciência
e o que é pseudociência. A gente vai ter sempre que ser muito cuidadoso onde a gente coloca essa linha. Você tinha me pedido para eu falar de outra coisa, né? Que era sobre os aspectos biológicos. Eu posso falar sobre isso depois, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Não, mas já foi excelente a sua colocação para o problema da demarcação, talvez um dos maiores problemas da ciência que estuda o que é ciência, né? É justamente esse problema da demarcação. Também tem nas teorias de Thomas Kuhn das revoluções científicas, que nem sempre os critérios mais científicos são os que fazem com que uma nova ciência se sobreponha à outra. Mas isso tudo é extremamente interessante, é exatamente o que a gente quer debater aqui. Professor Adilson, será que o seu microfone funciona agora? Vamos lá. Acho que sim, estão me ouvindo? Maravilha, estamos te escutando bem, que maravilha. Professor Que bom. Adilson, conta a gente um pouco quem você é e como está aqui, está sentindo, está empolgado para participar com a gente. Fala um pouquinho. Tá ok. Primeiro, desculpe o problema aí de acesso, né? Aquela coisa, vai atualizar aplicativo para entrar, na hora não deu certo e tal. Abre o navegador, não dá certo, aquelas coisas, né? Mas ainda bem que deu, podemos estar aqui falando. Bem, eu sou o professor Adilson, né? Sou professor aqui do Departamento de Física da UFSCar. Nesse momento, eu também sou o diretor do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar, né? E a minha área de pesquisa, eu digo que eu tenho duas áreas de pesquisa. Uma delas é a área que eu trabalho na física, né, de magnetismo e materiais magnéticos, e a divulgação científica, para mim, também é uma área de pesquisa, né? Então, para mim, a divulgação científica não é uma questão apenas de algo a mais que eu faço, e sim está dentro do meu fazer acadêmico. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem um laboratório que a gente chama Laboratório Aberto de Interatividade, que é um laboratório que cria e desenvolve metodologias de divulgação científica há quase 18 anos, tá? E quando eu recebi o convite aqui de vocês para falar, né, sobre essa discussão de pseudociência com todos esses nossos colegas aqui, né, eu achei uma oportunidade muito boa, né, porque a gente tem que tomar cuidado, eu acho, né, sobre a questão que a gente faz a crítica, né, sobre aquilo que não é ciência, tá? Porque muitas vezes a crítica que a gente faz, a gente mais afasta as pessoas da ciência do que aproxima as pessoas da ciência, né? Então isso é um cuidado, né? A primeira coisa, eu acho que a gente não pode dividir o mundo entre o que é ciência e o que é pseudociência, né? Porque existem muitas formas de conhecimento que não são ciências e que também não são pseudociências, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar na filosofia. A filosofia é uma forma da gente conhecer o mundo e tal, mas a filosofia não é uma ciência como a gente estabelece. E mesmo também quando a gente coloca nessa questão da falseabilidade da ciência ou não, que justamente o colega estava levantando que isso acaba não dando, nem toda a teoria pode ser feito isso, quando a gente vai no escopo das ciências humanas, por exemplo, o método científico que a gente usa nas ciências mais duras não faz nenhum sentido para as ciências humanas, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que pensar. O que a gente tem que sempre pensar, pelo menos é uma forma que eu imagino, sobre aquilo que é a ciência, é você ter você tem que ter os fatos e ver se o seu modelo que você está defendendo ele encaixa nos fatos. Por exemplo, na área de ciências humanas, é muito comum isso. Você tem diferentes fatos e com diferentes modelos você tira conclusões diferentes, tá? Isso não invalida uma coisa ou outra, né? Então, acho que esse é um aspecto que a gente tem que pensar. Primeiro, outra coisa também, a ciência não explica tudo, né? Se a ciência explicasse tudo, a gente não tinha emprego, né? Que é como a gente sempre fala para os nossos alunos no final da tese de doutorado, né? Sugestão de trabalhos futuros, né? Porque você nunca terminou numa tese, né? Todo o seu trabalho. Por mais que você se empolgue, tem muitas consequências. Então, ou seja, cada vez que a gente avança um ponto no conhecimento, mais algo que a gente tem que avançar e perceber. Então, talvez coisas que a ciência não explica hoje, daqui a 100, 200 anos, ela vai explicar. Mas ela vai ter que se desenvolver para chegar até lá. E aí, muitas vezes, esses fenômenos que estão nessa escala, a pseudociência entra tentando dar explicações científicas, né? Então, aí que a coisa realmente complica, né? Então, eu imagino o que aconteceria se eu mostrasse para alguém na Idade Média
né, um celular, um computador e falasse, ó, isso aqui funciona com os princípios quânticos, etc. Tal. Isso para ele nada mais era do que uma bruxaria. Aliás, o famoso escritor Arthur Clarke fala, né, que um conhecimento científico muito avançado para uma sociedade primitiva vai parecer magia e bruxaria. As pessoas Vai vão para a acreditar. fogueira. Oi? Vai para a fogueira, iria para a fogueira. É, Chegamos vai lá na acreditar Idade naquilo como Média. se fosse, vai se acreditar aquilo, vai acreditar simplesmente pela fé, né? Se você demonstra as coisas. E muitas vezes nós, como cientistas e professores, a gente pede ato de fé das pessoas, né? Para que elas acreditem em coisas que a gente fala, tá? Certo? Então, por exemplo, a coisa que eu acho que desqualifica mais a pseudociência é a história do argumento da autoridade, né? Sou o professor, doutor, fulano de tal, né? Então você me acredita. No caso disso, é porque eu sou o quê? Eu estou usando o argumento da falsa autoridade. Né? Então, essa questão da ciência e da pseudociência, eu acho que quando a gente pensa em trazer as pessoas para próximo da ciência, mais do que criticar a pseudociência, a gente tem que mostrar o quanto que a ciência pode ser bela, o quanto a ciência pode abrir os nossos horizontes e o quanto a ciência pode transformar a visão da pessoa que ela tem do mundo. Né? Então, para mim, eu acho que é necessário a gente, mais do que criticar a pseudociência, é mostrar o que a ciência de fato é. E aí, muitas vezes, é importante a gente também mostrar o que é o processo científico. Tá? Porque fica com aquela visão, caiu a maçã na cabeça do Newton, ele saiu escrevendo todas as equações da mecânica, etc. O Einstein estava caminhando lá de bicicleta, imaginou o que eu seria viajar no raio de luz, e aí saiu toda a teoria da relatividade. Não é bem assim, né? A ciência, muitas vezes, ela vem de sites, vem de inspirações, mas ela depende de muito trabalho, de muita forma. Então, mais do que mostrar o resultado, mostrar o processo no qual a ciência é construída é muito importante, né? Para justamente valorizar o trabalho dos cientistas. Perfeito, perfeito. Eu acho que você tocou em pontos maravilhosos, assim. Muitas vezes, nós, como cientistas, pedimos, de fato, que os estudantes e até o público em geral tenham um ato de fé mesmo, assim. Olha, existe um negócio chamado átomo, que você não viu, e quando você se acostuma que o átomo é uma bolinha com outras girando, então, não é bem isso. Na verdade, tem uma nuvem de probabilidade. Então, são abstrações muito grandes e muitas vezes eu concordo contigo. Chega ao ponto de que a gente está pedindo para que as pessoas que não foram cuidadosamente, passinho a passinho, chegando até aquela conclusão, chegando até uma função de onda do elétron preso num átomo, que de passinho em passinho, durante 10 anos, um físico estudando aquilo. Uau, faz sentido! Que incrível! Isso realmente é uma teoria que explica muito do que a gente observa. Mas se você simplesmente chega para alguém que nunca estudou a física universitária e diz, olha, existe uma coisa que é uma função de onda que é uma probabilidade. Qual a diferença disso de dizer, olha, tem anjos voando e empurrando a Terra, por isso que a Terra gira em torno do Sol? Então, assim, e outro ponto muito legal que o professor Adilson trouxe foi o seguinte: olha, e se a gente chegasse com a tecnologia na Idade Média? Mas será que a gente está sempre usando o pressuposto da Idade Média? Mas hoje mesmo nós temos muitas coisas que há um abismo tão grande de conhecimento entre nós que, se nós chegarmos para algumas pessoas, também vai parecer bruxaria o que se fala, né? E aí eu acho que puxando um pouco nesse assunto e de muito de divulgação, de aparição na mídia, o professor Tesler, ele até já foi convidado, entrevistado pelo G1 e por outros meios de comunicação para falar sobre fake news, por exemplo. Então, eu queria trazer agora para a gente contar um pouco sobre essas questões, né, que tangenciam aí a ciência, a pseudociência, mas que é da geração de fake news, ou geração de desinformação mesmo, e especificamente envolvendo o termo quântico, né? Então, Marcelo, se você me permite, só mais um comentário, né? Agora eu vou falar que eu tenho uma crença, né? Eu tenho uma crença firme que a gente pode fazer que as pessoas se interessem pela ciência, da mesma forma que a gente consegue fazer que as pessoas se interessem pela música, sem saber ler partitura,
eu posso também fazer que as pessoas se interessem pela física ou pela ciência, sem necessariamente saber ler todas as equações matemáticas que descrevem isso, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente, como cientista, como professor, tem de tentar quebrar o paradigma, né, de que a ciência é uma coisa para poucos e que todo mundo, de alguma forma, pode acessar. Perfeito, perfeito. Pedro levantou a mão, e outra coisa também, eu queria, antes de passar aí para o professor Tesler e novamente para o Bruce, lembrar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, por favor, escrevam suas perguntas no chat, ou então, se quiserem participar, vocês podem participar por áudio também. Pedro, você está com a mão levantada? Já tem alguma pergunta aí do time? Não, eu só queria comentar que a gente fica falando tanto de teoria, mas eu acho que a melhor parte para mostrar para o pessoal como a ciência funciona e como é que a gente chegou nas conclusões que a gente chegou é experimento. É muito experimento e muita testagem de coisas, tem muito experimento muito legal que dá para mostrar para o pessoal, olha, é assim que a gente chegou nessa conclusão. E É isso. é isso. Eu acho que, pegando um pouco essa última deixa do professor Adilson, nós temos aqui ferramentas contemporâneas, como a internet, como YouTube, que podem, de fato, filmar e fazer animações e mostrar isso para o grande público. Então, mesmo que a pessoa não entenda aquelas equações, consegue ver, consegue ouvir, consegue sentir a ciência como participa da música também, né? Então, jogando aqui a bola para o Tesler e para o Bruce também para comentarem um pouco sobre isso e até mesmo também já uma outra palhinha sobre a educação científica, né? Como fazer com que as pessoas conheçam e gostem de ciência, mesmo não indo lá a fundo nas equações e nos conceitos teóricos mais profundos, né? Então vamos lá com o Leandro Tesler e depois com o Bruce Lima para comentar sobre isso também. Então, a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo, fico um pouco perdido, mas deixa eu só colocar o que eu acho que é mais importante. É claro que ciência é um processo e é uma atitude perante a natureza, usar as ferramentas científicas que a gente tem da melhor forma. E aí eu vou discordar de várias coisas que vocês falaram. Aqui uma delas é que o átomo é uma questão de fé. O átomo não é uma questão de fé. O átomo é um modelo que a gente tem para a natureza. O átomo não existe, ele existe porque a gente inventou ele, né? O átomo é um modelo que a gente tem para a natureza com diferentes níveis de sofisticação. Então, você pode ter um átomo muito simples. Na escola, eu me lembro que se falava em quebrar uma pedra em pedaços muito pequenininhos, infinitamente pequenininhos, para trazer essa ideia. E é uma coisa que pode se sofisticar, chegando em coisas, inclusive o átomo descrito pela física quântica, que existe mais de uma descrição do átomo da física quântica, tem diferentes equações que descrevem o átomo. Então, a ciência traz modelos, e eu acho que é muito importante para a gente demarcar a ciência e pseudociência, é a capacidade de previsão. Eu não quero entrar Popper, coisas muito complicadas, eu vou ficar no Cazuza. Suas ideias correspondem ou não aos fatos, né? E aí entra a demarcação. Por isso que eu recomendei aquele vídeo que foi recomendado aí, que fala sobre o problema da demarcação, que é um problema que eu também acho que está ordens de grandeza além do que a gente pode discutir aqui. Mas é muito importante, quando a gente tem um modelo, que esse modelo consiga, mais ou menos, bem ou mal, entender as coisas e a gente entender as limitações desse modelo, né? Um átomo sendo uma bolinha com elétrons girando em volta, funciona para certas situações, não funciona para outras. Então, a gente tem que entender os limites de cada nível de modelo que a gente traz. E aí eu gosto muito de trazer para ciências da saúde, né? A medicina, durante muito tempo, foi muito e ainda hoje é muito baseada em crenças. Eu acredito que, e os médicos, em geral, não são treinados para usar a ciência no seu dia a dia. Eles têm uma série de crenças que eles seguem, tá? E aí eu quero trazer um exemplo que é muito usado em pseudociência, que é a acupuntura, que inclusive atribui um efeito quântico também, que nós não entendemos ainda. Pura bobagem, tá? Então, a acupuntura, o pior é que a acupuntura realmente, se você espetar agulhas em certos lugares da tua pele, você pode bloquear impulsos nervosos por aí e ter um efeito analgésico com isso. Isso não significa que a acupuntura funciona, porque a explicação que a acupuntura dá para o efeito analgésico dela está errado, não corresponde aos fatos, né? Então, quando a gente fala, e aí é que a falseabilidade entra, que foi citada pelo Bruce.
eu acho que não é tão secundário o critério de falseabilidade. Em ciência, ele é fundamental e a gente precisa entender os diferentes níveis de complexidade, tanto de modelos quanto de fatos que a gente quer investigar. E é por isso que nós, físicos, temos facilidade de ir para o laboratório, faço o meu experimento, controlo todos os parâmetros, p-valor igual a 10 na menos 6, está ótimo, encontrei a resposta para a minha pergunta. Quando você vai para a área de ciência biológica e ciências da saúde, a gente não consegue controlar os parâmetros da forma como a gente consegue em física. Então, a gente tem que buscar novos instrumentos científicos para conseguir responder as perguntas que a gente faz. A gente começa com testes duplo cego, né? Outro tipo de atividade, encontra p-valores muito mais altos. P-valor é a probabilidade do conjunto de dados que a gente tem dar uma resposta mais extrema do que a hipótese nula que a gente está testando. Então, a gente tem que entender essa diferença de complexidade e outra coisa que físicos odeiam, que são não linearidades, né? Quando a função de A mais B é diferente da função de A mais a função de B. E isso aparece muito em humanidades, isso aparece muito em ciências da vida. Esse meu envolvimento com aprendizado de máquina me colocou em contato com sociólogos, com gente de humanidades. E a maneira de pensar é bastante diferente da nossa, mas muito válida, porque ajuda a responder as perguntas com muito menos precisão do que a gente tinha antes, né? O meu envolvimento com desinformação e fake news veio da divulgação científica. Justamente, eu era ingênuo, eu estava tentando estudar terraplanismo no Brasil. O que leva as pessoas a acreditarem em terra plana? E aí veio a pandemia. E com a pandemia veio uma coisa muito complicada, que são essas redes sociais que a gente está usando agora, porque elas têm tempos de resposta muito curtos. Então, as não linearidades são muito exacerbadas em redes sociais. E ela tem efeitos de amplificação. E é muito mais fácil amplificar desinformação, ou seja, informação falsa espalhada de propósito, do que informação, porque para você digerir informação, para você entender ciência, por exemplo, você precisa de raciocínios bastante sofisticados e treinados para isso. E acreditar em teoria de conspiração é muito mais fácil, não requer um esforço mental muito forte. E isso vai embora. Quer dizer, agora a gente tem uma onda de desinformação, por exemplo, sobre vacinação, que é terrível. Está se tentando causar pavor nos pais de crianças, tentando convencer eles que eles não devem ser vacinados, e isso não vem de compreensão científica, isso vem de atitude ideológica, que foi muito bem mencionada pelo Adilson. As pessoas têm uma atitude que vai muito além da compreensão. Não é porque eles não entendem ciência, é porque a sua formação, a sua identidade como o Pedro mencionou, o seu espírito de grupo, que é exacerbado em rede social, faz com que eles acreditem numa série de coisas que não têm base científica. Como que a gente lida com isso? É um problema realmente complicado. O que eu tenho feito, por enquanto, é tentar usar a inteligência artificial para detectar não só o fluxo de desinformação em redes sociais, mas especialmente a formação de bolhas. Você junta um grupo social e você não tem como sair desse grupo social. Você não é exposto a outro tipo de informação. E eu não sei como é que a gente sai disso. Aliás, eu estou trabalhando nisso, né? Faz parte da ciência, tentar buscar as respostas. Mas com mecânica quântica a coisa é muito clara, porque todo o pseudocientista que envolve mecânica quântica, primeiro, ele não entende mecânica quântica, ele não sabe para que isso serve, ele não entende os modelos que a gente está usando, ele não entende as bases, ele não sabe nada de interpretação de Copenhagen, né, do que está envolvido na mecânica quântica. Mas ele adora falar em ressonância, vibração, sei lá, campos eles adoram também. Isso vai dar na Quantum Bio, que vende produtos vibracionais, né? Quer dizer, e as pessoas compram isso porque elas acreditam que tem base científica. A ciência traz tantas respostas. Eu sempre mostro o celular quando alguém pergunta: a ciência, o que é a ciência? Ó, sem ciência a gente não ia fazer isso aqui, né? E a ciência, como a ciência traz respostas, são muito prestigiadas na sociedade, qualquer forma de conhecimento quer ter base científica. E aí a coisa desanda. Nossa, ótimas explicações, ótimos comentários. Depois eu queria voltar aqui a um tema do que você aprendeu sobre por que as pessoas aderem ao terraplanismo e como as pessoas vão... Marcelo, bolhas. Vai lá, se Pedro. eu puder, antes de chegar nessa, eu Mas queria trazer uma pergunta que o pessoal mandou, que eu acho que está ligado com o que o professor falou de redes sociais. Então, é uma pergunta da Maria Isabela Aragão, que ela fala:
Vocês acham que a demanda de influencers de divulgação científica tem ajudado no combate com as pseudociências? Posso responder? Pode, claro. Sem dúvida. Eu acho que o melhor exemplo aconteceu na pandemia recente. Quer dizer, se não fosse a atuação de poucos divulgadores científicos com muita visibilidade, teria morrido muito mais gente no Brasil, porque a gente tinha uma posição oficial do Ministério da Saúde, do governo, das autoridades nacionais, indo numa direção, e poucas emissões de alguns divulgadores científicos disseram, não é bem assim, você precisa ficar em casa, você precisa, naquela época nem tinha vacina ainda, né? Mas trazendo, mostrando atitudes com base científica, tentando mostrar o que é ciência, isso fez com que muita gente, aliás, foi aí que alguns divulgadores científicos, inclusive meus amigos pessoais, se transformaram em superstars no Brasil. Né? E eu acho que, sem dúvida, esse avanço da divulgação científica foi muito importante no combate à pandemia. Lembro muito no começo da pandemia, meus pais e tios falando assim: o que é que aquele menino do cabelo grande encaracolado está falando? Ele estava falando do Átila, né? O que é que o Átila diz? Então, assim, mas bem como tu disseste, né? Os meios oficiais, governamentais e até de mídia hegemônica estavam direcionados, posicionados de uma forma, né? Então, esses influencers tiveram um papel heróico mesmo, né? Ali em 2020, principalmente, né? Com E se eu certeza. puder comentar Vai uma lá, coisa Pedro, depois rapidinho, Adilson. o Leandro, o Tesler, felizmente conseguiu trazer o Átila para a Unicamp, e o Átila veio e deu uma aula na Unicamp que está disponível no YouTube, acredito eu, sobre divulgação científica, Curso inteiro. sobre como fazer divulgação científica. Um curso inteiro, um semestre, né, acredito eu. Então, busquem, tá no canal do YouTube da Unicamp, vão assistir que é muito bom. Excelente dica, Pedro. Obrigadíssimo. E parabéns, Leandro, por ter conseguido levar lá o Átila na Unicamp. Com certeza isso é divisor de águas aí. Como eu falei, ter bons amigos ajuda a vida da gente, né? Com certeza, com certeza. Vai lá, professor Adilson. Não, eu queria comentar, né, que essa questão da pseudociência, né, vou chamar de divulgadores de pseudociência, né, esses que proliferam essas fake news, claramente isso tem um interesse, né, que vai além da ignorância, né? Eu acho que é exatamente o contrário. Há um interesse político e econômico por trás disso, tá? Eu acho que são essas duas vertentes, né? O Leandro está falando da questão do terraplanismo, né? Eu tive uma experiência, eu gravei um vídeo na Casa do Saber, já faz uns 3 ou 4 anos, sobre o terraplanismo. É um vídeo que tem 400 mil visualizações, né? E uns 15 mil comentários, né? São 12 mil, vamos dizer lá, uns 12 mil, 13 mil comentários me xingando, né? Que eu sou conspirador, etc. Tal, e uns 2 ou 3 mil me defendendo, né? E no dia, né, que o vídeo saiu, antes de eu ter visto o vídeo na internet, já recebi um e-mail do terraplanismo.com, né, que é um pessoal, né, que fala: professor, você leve a sua equipe e mostre que os nossos experimentos estão errados, que mostram que a Terra é plana, etc. Tal, né? Então, quando a gente recebe um e-mail desse, é muito fácil o que a gente faz. Não responde, né? Porque se a gente responder, a gente está dando exatamente o palco que essas pessoas querem ter. Então, não pode ter discussão, né? Isso é muito claro, já aconteceu aqui na universidade, né? Eu quero discutir criacionismo contra a teoria da evolução. Não, você não pode pôr no mesmo palco para discutir isso, porque não dá para discutir. Criacionismo não é ciência, ponto final. E teoria da evolução, de fato, é uma ciência, tem um modelo, tem resultado, etc. Então, você não pode, né? Então, ocorre isso. E quando a gente pensa exatamente no terraplanismo, negacionismo de vacinas, né? O que está por trás? Tem interesse econômico e, no caso do Brasil, claramente tinha interesse político, né? Esse tipo de situação, esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, a manipulação das informações não são feitas por pessoas ignorantes, e sim porque elas têm interesses econômicos e políticos por causa disso. Então, durante exatamente os últimos 4 anos, você desvalorizar o conhecimento que estava na universidade era uma proposta que tinha exatamente isso, né?
de você desacreditar, etc. Tal. Então, isso faz parte, era uma estratégia política e, claro, com algum interesse financeiro, né? Porque quando a gente destrói o sistema, por exemplo, das universidades públicas, no Brasil sobra espaço para você fazer outro tipo, alguém vai ocupar esse espaço que vai ganhar muito dinheiro. Né? Com Então, certeza. então, eu acho que tem essa questão. Então, a gente não pode desvincular a discussão sobre fake news e pseudociência sem levar em conta esse aspecto, né? Que há interesses políticos e econômicos por trás disso. Isso com certeza, e é como tu disseste, né? Imagina se os milhares de estudantes que estão na universidade pública e gratuita, vale a pena sempre reforçar, de onde eu vim, de onde eu sou muito, muito grato, né? Universidade Federal do Ceará, Universidade de São Paulo, se essas universidades fossem pagas, né? E mais, e se elas não existissem, e onde essas pessoas se formariam pagando, né? Então, assim, esse ponto é extremamente importante e que muitas vezes passa debaixo do radar, né? Essa ascensão da pseudociência, junto com a descredibilização da ciência feita de forma processual, metodológica, isso tem muito dinheiro envolvido. De um modo geral, não é um ataque a pessoas. O ataque às pessoas, né, como por exemplo ao próprio professor Adilson que citou em relação a ele mesmo, é um subproduto. Na verdade, é um ataque a uma forma de ver o mundo e quem está atacando tem muito dinheiro a ganhar com isso, né? Então a gente não pode esquecer que vivemos num sistema capitalista e que a briga por recursos é sempre algo que está ali por trás de tudo que está acontecendo, né? E eu acho que agora também eu queria também passar uma bola aí. O Pedro tem um comentário também ia ser legal escutar um pouco do Bruce sobre um outro ponto que eu vou deixar o Pedro falar e depois eu trago aqui de volta. Vai lá, Pedro. Bom, na verdade, até uma boa, porque eu quero trazer uma pergunta do público. Aí podemos tentar dar para o professor Bruce para ele responder. Então, o João Vitor Expedito Nunes, ele está fazendo uma pergunta que vem da nossa pergunta anterior sobre divulgação científica. Os divulgadores científicos são essenciais, mas essa modificação relacionada com algoritmo, engajamento, apresenta uma possibilidade de problemas? Você quer que eu aborde essa pergunta? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que você tentar trazer... Eu acho que a internet, redes sociais, está trazendo um desafio para a nossa sociedade como a gente nunca viu antes. Ela toca na política, ela toca na ciência, ela toca nas relações sociais, ela toca em religião. E ainda bem que tem pessoas como o Leandro, como a Dilson, que estão trabalhando nesse aspecto, porque para mim é uma coisa bastante assustadora. Então, você trazer algoritmos, por exemplo, que o Facebook desenvolveu para atrair visualizações, atrair interesse, atrair público para a ciência, eu vejo isso como um problema enorme. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que não devam existir influências e divulgadores que façam muito sucesso na internet. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que ciência nem sempre é algo sexy, nem sempre é algo que tem que buscar a fascinação de todo mundo. Eu acho que tem que buscar. A NASA fez isso muito bem nos Estados Unidos, né? Porque a gente depende de dinheiro público para fazer ciência e para fazer grandes projetos. Então, a gente tem que convencer o público do que a gente faz é importante. Mas eu acho que se a gente for só nesse caminho que a gente está indo, né? E aí até uma autocrítica aqui para a física quântica. A física quântica é uma coisa extremamente sedutora, né? Mas a ciência não se faz só de física quântica. Tem gente trabalhando com coisas, entre aspas, chatas, que não estão, talvez, recebendo a atenção que elas merecem. Eu vejo isso muito no campo da biologia. Tem gente que estuda um animal
um invertebrado que ninguém conhece e que aparentemente não tem interesse nenhum e que pode ser a solução, né, para a gente entender muitas coisas da natureza. O Stephen Jay Gould era um exemplo disso. A vantagem dele é que era um excelente comunicador científico, mas ele trabalhava com um pequeno invertebrado. Não, e Quer dizer, puxando para o mais contemporâneo, né, a própria o Chris PR, as cientistas que estavam trabalhando nele estavam estudando como bactérias reagem a infecções por vírus. Então, se você fosse olhar do ponto de vista frio, meu, que coisa chata e inútil. E aí, quando vai ver, descobre a maior ferramenta de edição gênica já criada, cujos potenciais na medicina são hoje incalculáveis, cujos potenciais financeiros são multibilionários. E se você fosse numa visão de separar o que é sexy, o que vai chamar a atenção do que não chama a atenção, bactérias sendo infectadas por vírus não chama a atenção de ninguém. Mas olha o potencial, olha o que isso nos trouxe, né? Nos trouxe como humanidade. Então, e esse ponto que o Bruce traz é muito legal mesmo. e isso é uma coisa linda, porque a gente fala de método científico, e eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero em nenhum momento aqui tirar qualquer credibilidade, né? É como eu falei, eu estou aqui para trazer vários aspectos, e, na verdade, para tentar abrir uma ponte. Talvez o Adilson esteja correto, né? Talvez tenham debates que não devam ser iniciados. Eu não sei. Na minha cabeça, é um ponto em aberto. Eu não sei. Eu não sei se vale a pena completamente isolar essas pessoas e deixar elas nas suas redes sociais criando alguma coisa monstruosa, ou se vale a pena tentar conversar com elas. Isso eu não sei. O que eu sei é que na ciência muitas coisas são descobertas ao acaso, né? E muitas coisas são descobertas, como você falou, né, Marcelo, sem a gente estar buscando aquilo. A gente não estava buscando aquilo e, de repente, coisas lindas apareceram, né? Um componente do complexo B foi descoberto numa pessoa estudando a composição química de asa de borboleta, né? Assim, poxa, quem ia esperar, né? Hormônio de A crescimento penicilina. vegetal. A penicilina, por exemplo, também, né, foi descoberta assim, são assim tantos. E isso eu acho que a gente, né, um divulgador, e eu tenho muito cuidado isso quando eu estou dando aula para pessoas que recém, né, ingressam na universidade, a ciência não é feita só do sedutor, do bonito, sabe? A ciência é feita de muito trabalho, e de um trabalho, e eu gosto até de falar isso, né, das pessoas anônimas, as pessoas que não estão aqui, as pessoas que não sabem se comunicar, essas pessoas contribuem imensamente para a ciência. Então, eu acho que as redes sociais é uma realidade que não vai embora, a gente vai ter que trabalhar com elas, a gente vai ter que lidar com elas. No que bom, né? A gente falou assim da importância dos comunicadores durante a pandemia, eu que estava tentando escrever artigo também durante a pandemia, o que eu via também do outro lado de pessoas tentando, era também um absurdo, né? Que você não tem só um lado. Essa ilusão de que a internet ia vir e informar e o mundo ia ficar melhor, isso não aconteceu. Porque quando você tem um lado surgindo, o outro também vai surgir. É isso aí. Pessoal, a gente está aqui se encaminhando para a nossa reta final e tudo. Aí, Pedro, eu acho que tem mais uma pergunta, né? Se você lá do perguntas e respostas, eu acho que você pode trazer e depois a gente se encaminha aqui para as nossas considerações finais. Tem mais duas perguntas. A primeira pergunta que eu vou passar é um pouco polêmica, mas eu acho que é interessante. A Fernanda Barros Aragão pergunta: nesse assunto, eu gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre a influência dos próprios interesses pessoais, políticos e econômicos dos cientistas, instituições ou indústrias sobre seus posicionamentos públicos. Posso responder essa? Porque eu sou vítima disso. Pode? Nos meios, no submundo negacionista, eles têm certeza que eu sou financiado pelos grandes laboratórios da Big Pharma, né? Então, essa pergunta é bastante capciosa. É uma coisa que ficou na moda agora, de acusar as pessoas de estarem na mão da grande, especialmente na indústria farmacêutica.
Não adianta, cara, porque a realidade é uma, a natureza é uma. Então, independente, o bom da ciência honesta e bem feita, é você saber interpretar o que a natureza está te trazendo. Então, ainda que você tenha um posicionamento político, moral, religioso, antirreligioso, o que seja, se você olhar para os seus dados, se você souber usar metodologia científica para interpretar seus dados em qualquer nível que seja, você provavelmente vai se aproximar da natureza, né? Se a tua conclusão é contrária ao que está acontecendo na natureza, tem alguma coisa de errado. Aí sim é porque teu posicionamento político, ideológico, religioso, ou porque alguém te pagou para isso. Mas acusar alguém de receber dinheiro para tomar uma posição científica é muito grave, porque tudo que o cientista tem para vender é a sua credibilidade, né? Então, e a minha credibilidade não está à venda. Então, é um tipo de acusação muito fácil para descredibilizar a ciência e os cientistas, né? É a mesma coisa que um ministro da Educação, que dizia que a universidade só serve para plantar maconha e que era e ficar ouvindo discurso ideológico, né? E eu dizia que eu precisava fumar maconha o dia inteiro para aguentar o discurso ideológico, porque era impossível, né? Quer dizer, são coisas completamente fora do mundo e da realidade, mas que funcionam muito bem para tocar na alma de gente que já está virada contra a instituição conhecimento. Pode falar, professor Adilson. Eu quero concordar com o Leandro exatamente sobre essa questão, né, que é muito fácil, né, sempre colocar essa questão, que você tem um determinado interesse, etc. Mas também a gente nunca pode deixar de esquecer que a ciência nunca é neutra, né? A ciência também, muitas vezes, há um determinado estímulo para você pesquisar, fazer qual coisa, etc., tal, pois sempre tem interesses por trás de qualquer coisa, do financiamento, até das próprias políticas de governo. Não precisa ir longe, nos últimos 5 anos, o tipo de incentivo que a gente tinha para a ciência. O pouco incentivo que a gente tinha, ele tinha um direcionamento muito político, muito ideológico sendo feito nisso, né? Mas eu concordo plenamente com o Leandro. A questão da credibilidade do cientista é o maior patrimônio que um cientista pode ter, né? E, claro, né, a gente sempre precisa pensar, né, a quem aquilo interessa, a quem aquilo tá envolvido. Beleza. Pedro, tinha uma outra pergunta também. Não sei se o Bruce quer Tem, comentar. Não, eu vou fazer só um comentário rápido. O que eu acho é o seguinte: eu ainda sou mais radical. Eu acho que ninguém é neutro, ou politicamente, ou religiosamente, ou economicamente. E eu já vi muitos, por exemplo, um colega do Leandro Tesla na Unicamp, o Keith Brown, não sei se ele ainda está vivo. Quando eu trabalhava com borboletas, ele era um dos maiores especialistas em borboletas neotropicais do mundo. Ele era um pastor, eu acho. Se eu não me engano, ele era um pastor evangélico, né? Mas, assim, eu até perguntei para o meu orientador, né, que tinha sido orientando dele, ele falou assim, gente, e ele acredita em teoria da evolução? Aí o meu orientador falou assim, eu espero que sim, com certeza. Então, assim, era um cara que era pastor, né, mas dentro da atuação científica dele, ele era brilhante. Então, assim, eu acho, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta, Pedro? Então, a pessoa que fez então eu não tenho medo, a Fernanda. eu não tenho medo da pessoa ter. Eu quero saber como é que essa pessoa vai lidar, né? Como é que ela vai lidar com o que ela encontra. Porque você tem pessoas, eu já trabalhei com pessoas, já conheci trabalho de pessoas que eram ateias, apolíticas, tudo que você pode imaginar de neutro aí, né? E aí você vai ver a pessoa interpretando um resultado, mas a crença dela naquilo, a expectativa dela naquilo, que o mundo é daquele jeito, é tão grande que ela não consegue ver uma coisa. Isso me assusta muito mais. Era esse comentário que eu queria fazer. Boa, boa. Muito obrigado pelo comentário, professor. Marcelo,
Um participante levantou a mão. Se puder fazer a pergunta. Vamos lá, pode sim. Olá, Renan, tudo bem? A gente não consegue te ouvir. Bom, se não der para o Renan falar, se ele puder escrever, aí depois você lê. Mas você tinha comentado que tinha uma outra pergunta também, Pedro? Tem. Pergunta agora está vindo bastante, achei ótimo. E lembrando aos participantes, as perguntas que a gente não conseguir responder na live, nós vamos mandar um e-mail para vocês com a minha resposta e a resposta do Matheus. Uhum. Bom, deixa eu pegar de alguém que não fez a pergunta ainda, não foi respondido ainda. Bom, a Isabelle Ferreira, o que vocês acham sobre a divulgação científica por pessoas fora do meio acadêmico e não formadas na área em que divulgam, sem formação formal, sem estudo formal? Talvez a formação em comunicação seja melhor para o entendimento do público ou, de certa forma, a ignorância sobre o assunto no sentido mais aprofundado pode ser prejudicial? Eu posso comentar sobre isso? Claro, professor. Eu acho que é o seguinte, né? Quando a gente principalmente fala de comunicadores, jornalistas, né, para falar sobre divulgação da ciência, eu lembro muito uma vez o seguinte: quando você é um comentarista, um jornalista de esportes, de futebol, de alguma forma você foi lá e estudou um pouco sobre as regras do jogo que você vai divulgar. Se você é um comentarista de economia, você tem que fazer, você tem que se preparar. Então, se você vai se falar sobre ciência, você também tem que preparar com isso, né? E, sem dúvida nenhuma, a formação, muitas vezes, do jornalista, né, na sua formação clássica, né, ela pouco fala de ciência. Né? Então, por isso, as iniciativas e cursos de especializações, etc., tal, o envolvimento, né, com eles, com cientistas, eu acho que pode ajudar, sim, muito a divulgação científica, justamente pela questão da comunicação. Né? A forma, tanto que a gente tem excelentes jornalistas, né, que trabalham, né, com a questão da divulgação da ciência. Mas o que acaba acontecendo muitas vezes, né? O cientista morre em medo de jornalista, né? E o jornalista também morre em medo do cientista, né? Acaba acontecendo isso, porque o maior medo do cientista é que o jornalista coloque na boca dele uma palavra que ele não disse, né? E o jornalista fala: olha, eu falo com um cientista nos Estados Unidos, ele me responde muito mais rápido que um cientista brasileiro. Você já ouvi muitas vezes isso, né? Poucas vezes a pessoa fica disponível, etc. Tal, né? Então, eu acho que é uma questão de aproximação dos dois lados da moeda para que possa evoluir melhor a comunicação. Infelizmente, as editorias de ciência têm cada vez menores, né, em espaços não só de jornais, ou mesmo em portais. Né? A gente está vendo no UOL, né, vários pessoas que falam de ciência, por exemplo, no portal UOL, estão desaparecendo ultimamente. Né? Ou muitas vezes agora a questão que mais pega da divulgação da ciência é muito envolvido com saúde, porque é o assunto que mais chama atenção do que falar da ciência em outras áreas, em outros aspectos. Né? Então, isso é realmente uma coisa preocupante, né? Dessa falta de desaparecerem, principalmente nos portais grandes de vinculação de notícias, a presença de jornalistas ou especialistas em comunicação científica. Muito verdade, muito verdade. Bom, eu acho que, gente, a gente se aproximando aqui da nossa reta final, eu acho que queria também partir aqui para a gente ter as nossas considerações finais, a nossa mensagem que a gente quer deixar na cabeça do nosso público. Então, acho que antes de passar para os nossos convidados, que eles passem essas considerações finais, eu queria que o Pedro desse alguns recados aqui para as pessoas, né, para os participantes, e depois a gente passa para as considerações finais. Vai lá, Pedro. Bom, gente, só para lembrar, eu quero lembrar todo mundo que está participando aqui ao vivo que quem está ao vivo pode receber
um crédito ou um certificado que pode valer como créditos na sua universidade. É importante que vocês verifiquem com a sua instituição a forma para registrar formalmente esses créditos, lembrando que para a entrega do certificado você precisa ter pelo menos 80% de participação. Então tem que participar pelo menos. A gente tem 5 episódios, então vai ter que participar, acho que pelo menos de 4. A gente vai marcar a sua presença quando vocês preencherem a pesquisa que vai aparecer na sua tela no final da sessão. Acabando aqui, vai aparecer a pesquisa, preenche lá, senão você não pega a presença. Em relação ao material preparatório, eu queria falar que é importante a leitura dos textos e que vocês assistam os vídeos recomendados aqui, para que consigam interagir melhor com os convidados durante as sessões. Então é bom assistir e ler os textos antes. Da nossa parte, vamos fazer conversas que se relacionam com os materiais preparatórios e a gente também espera que vocês tenham lido para que façam perguntas mais relacionadas ao que a gente conversou anteriormente. É isso. Muito obrigado. Beleza, beleza. Valeu, Pedro. E então, eu queria aqui passar para a gente ter as nossas considerações finais, né? Então, professor Adilson, professor Bruce, professor Leandro, qual o que vocês acreditam que o nosso público tem que, acabando aqui a nossa sessão, que ele fique pensando, ruminando, o que é legal, o que é que eles levam, o mais importante que eles devem levar de novo conhecimento, de novas coisas para pensar. Então, começando aqui por o professor Adilson, o que é que o senhor acha que eles devem, que a gente deve ficar na cabeça? Primeiramente queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. Foi um diálogo muito legal, acho que, né, com os colegas e com as perguntas que tivemos aqui, acho que deu para a gente também aprender sempre algo a mais, né, fazer uma reflexão, né, sobre aquilo que a gente faz, né. E o que eu acho que é importante, que eu acho de toda essa nossa conversa, né, eu acho que a pseudociência é um negócio que realmente sempre tem que ser combatido, né? É uma coisa que a gente não pode dar espaço para isso proliferar, porque é muito mais fácil acreditar nessas fake news do que daquilo que a ciência faz. Porque, como foi lembrado aqui pelos colegas, fazer ciência dá trabalho, né? Ciência é um negócio que dá trabalho, você tem que testar, você tem um certo rigor para fazer isso. E a especulação é muito simples, né? Vai ao encontro daquilo que a pessoa espera ouvir, que ela quer sentir. Então, eu acho que isso deve ser importante. Porém, eu acho que é fundamental que a gente também não coloque a ciência como uma coisa sempre absoluta, né? Porque a ciência é sempre relativa, as verdades da ciência são válidas até provem o contrário, né? Então, ou seja, na história da ciência a gente está cheio de evidências, né? Modelos que duraram séculos e depois caíram justamente por novas evidências e novas observações. E muitas vezes, quando a gente fala de ciência, a gente aí toma aquela posição meio autoritária, até dogmática, porque é assim, até prova o contrário, a ciência é válida, né? Então, eu acho que essa é a maior característica da ciência, né? Que ela permite essa autocorreção dela, automudança, justamente por novas evidências e novas descobertas que vão surgir, tá? Então, acho que é importante a gente sempre enfatizar, quando a gente fala da ciência, o método que a ciência faz e como ela trabalha, para as pessoas justamente poderem compreender e entender que a ciência feita dessa maneira, ela nos traz toda essa mudança que a gente tem. A ciência trouxe muitos avanços no nosso bem-estar, no nosso dia a dia. A ciência ajuda a nos curar a doença, traz tecnologia, também trouxe coisas ruins, fizemos a bomba atômica a partir da ciência, etc., né? Mas ela é uma coisa humana. Acima de tudo é isso, né? A ciência é uma criação humana e, como toda coisa feita pelo homem, está sujeito da forma que a gente a usa, tanto para ajudar o progresso da humanidade, como causar sofrimento com outras pessoas, e também usar fatos científicos, entre aspas, para justificar ideias que muitas vezes têm por trás viés político, e viés ideológico, viés político e viés econômico por trás das ideias que muitas vezes estão sendo defendidas pelos divulgadores de pseudociências. Maravilha, Adilson, brigadíssimo. Bruce, o seu comentário final, por favor. Meu comentário final. Olha,
tem muita gente aqui que está começando, né, na sua carreira profissional, acadêmica. O que eu posso dizer, em poucas palavras, é que ciência é uma coisa fascinante, né? Descobrir é fascinante, trabalhar é fascinante, fazer hipóteses é fascinante. Com relação ao tema mais específico que a gente está discutindo, que é ciência, pseudociência, eu tenho uma atitude hoje, né, de tentar conversar mais, de tentar dialogar mais, por uma questão de necessidade, uma questão de que a gente vai ter desafios pela frente. Eu acho que o clima é um desafio enorme, onde, claro que vão ter grupos pequenos gerando desinformação, tem grupos econômicos, mas esses são minoria, né? Quem acredita é a grande maioria. E é essas pessoas que a gente tem que tentar se comunicar. Como vencer a pseudociência? Eu não sei, como eu disse no começo, eu acho que tem inúmeros perfis de pessoas que estão abraçando a pseudociência, a gente conseguir identificar isso, entender as motivações e tentar educar, né? Interessante, né? Com a Gabriela Lemos e eu, assim, numa disciplina que a gente organiza, a gente convidou a Élica Takimoto para dar uma palestra para falar sobre ciência, né? E ela foi desconstruindo, né, a questão dessa linha tão clara entre o que a gente pode completamente assim varrer, né? Isso é pseudociência, isso não vale a pena. E a Élica Takimoto falou uma frase muito muito interessante que chamou minha atenção. Ela falou assim: a gente não combate fake news com cientificismo, com a ciência positivista. Como que a gente vai combater isso? Eu não sei. A gente tem que ver, tem que entender, né, para conseguir comunicar, para vencer os nossos próprios desafios. Então, o que é ciência? O que é fazer? Primeira coisa, você tem que se fascinar, né? Você tem que achar aquilo interessante. Tem uma entrevista do Tom Zé para Drauzio Varela, aquele médico, né? E o Tom Zé, eu adoro ouvir assim, a opinião de artistas, né, de pessoas de outras áreas, e o Tom Zé foi falar de ciência. E o Tom Zé falou assim: olha, fazer ciência é que nem... Ele foi contar a história do cupim bate-cabeça, que tem um cupim lá na terra dele que anda para trabalhar, não anda muito não, porque a perna do cupim é pequena, mas para trabalhar, e se você, ele faz sempre o mesmo trajeto. O cupim bate-cabeça faz sempre o mesmo trajeto. E se você colocar qualquer obstáculo para o cupim vai, por isso daí vem o nome, né? O cupim fica ali batendo a cabeça a tentar descobrir, né? Ele chamou a atenção, né? Aquela coisa diferente chamou a atenção dele, ele está tentando descobrir o que é aquilo. Eu acho que o Tom Zé captou a essência, né, do que é se fascinar pela ciência, é olhar para o mundo e ver o que é interessante, ver o que é diferente. Maravilha, Bruce. Linda fala. Então, o comentário em cima disso do Tom Zé, sou muito fã. E é até uma coisa que eu uso em aula, uma música dele que ele fala assim: eu tô te esclarecendo é para te confundir. Eu tô te confundindo é para te esclarecer. E eu acho isso muito científico, cara. Do tipo, às vezes a gente tá esclarecendo a pessoa é para confundi-la mesmo. Para tipo assim, ó, cara, estou te dando um chacoalhão para essas certezas que você tem aí, eu estou te chacoalhando para você não ter essas certezas. E muitas vezes a gente está esclarecendo para confundir, muitas vezes a gente está confundindo o cara para esclarecê-lo. Então, Zé é genial mesmo. E aí, professor Leandro Tesler, suas considerações finais, por favor. Eu quero voltar um pouco para a proposta desse debate, que era confrontar ciência e pseudociência, em particular no campo da biologia quântica, né? Biologia quântica é ciência, não tem a menor dúvida, mas tem muita coisa ligada à pseudociência que traz a mecânica quântica para explicar qualquer coisa que eles têm na cabeça, né?
Claramente, a resposta para isso não significa que todo mundo tem que entender detalhes de mecânica quântica, né? Mas o que a gente precisa, e eu acho que isso é muito importante para a sociedade brasileira, é trazer para as pessoas a ideia de que a ciência é uma coisa muito séria e rigorosa e trabalhosa, né? Como foi já dito aqui. Então, a ciência tem respostas, a ciência consegue propor coisas, eu acho que isso é o mais importante da ciência. Eu acho que a grande diferença, o diferencial da ciência é que você estuda uma coisinha aqui e a partir dessa coisinha, do que você aprendeu aqui, você consegue mudar outras coisas, né? Tem características da pseudociência que a gente nem entrou aqui, mas que tem farto material, que não seguem. Quer dizer, e outra coisa que eu acho que é muito importante a gente pontuar é que a pseudociência é consequência do sucesso que a ciência teve em interpretar a natureza. E é por isso que a pseudociência tenta se disfarçar de ciência para tomar emprestada a credibilidade que a gente tem na ciência. E qual é a atitude que a gente tem que ter perante o público nisso? É fazer boa ciência, é mostrar que a gente está trazendo respostas e a gente até está trazendo as perguntas, né? Enquanto que na pseudociência as coisas são geralmente dogmáticas, com apelo à autoridade e apelo ao bom senso. É muito importante, né, mostrar como a ciência funciona e como a ciência não funciona. Antes mesmo da pandemia, teve um debate nos Estados Unidos, o que se devia fazer sobre a onda de desinformação que estava acontecendo em redes sociais, né? Redes sociais não são uma coisa nova, elas existem desde que o homem é homem, só que ela se transformou em coisas maiores e mais dinâmicas, né, com o advento da internet. E a resposta que tinha era duas. Uma é investir em educação, não em educação, como eu falei, a gente não vai querer que todo mundo aprenda mecânica quântica, mas a educação atitudinal. Que atitude você deve ter quando recebe uma notícia diferente, ou houve alguma coisa estranha? E o outro ponto é o ponto que era mais polêmico, tem a ver com regulação. Quer dizer, como você responsabiliza alguém que espalha pseudociência em redes sociais? Qual é a gravidade disso? Isso pode ser muito grave, isso pode custar vidas. E é muito importante que a sociedade se dê conta que é preciso responsabilizar as pessoas que, intencionalmente, e aí motivadas por dinheiro, ideologia, religião, o que for, né, espalham pseudociência, sabendo que aquilo é falso, para convencer pessoas, para atrair pessoas. Então, o que nós, como cientistas, devemos fazer? A gente deve sempre ter um esforço para mostrar para a sociedade como a ciência funciona, o que é a ciência e por que ela, em geral, traz respostas muito melhores e muito mais corretas do que a pseudociência. Uau, foi excelente o debate de hoje. Eu acho que, assim, histórico, isso vai ficar online por muito tempo. Eu acho que foi atemporal aqui, ou pelo menos a temporalidade da nossa conversa. Se a gente estivesse falando 10 anos do passado, ou daqui a 10 anos, o nosso papo ainda faria muito sentido, né? Então, muitíssimo obrigado, Leandro, Bruce, Adilson, e foi excelente mesmo. Para mim, eu aprendi muito, tenho certeza que todos que participaram agora e que assistirão depois também vão apreciar bastante. No próximo episódio, que será o terceiro episódio da série, nós falaremos sobre os fundamentos da física quântica. Para realmente entender a biologia quântica e suas empolgantes aplicações e possibilidades, a gente precisa explorar os fundamentos da física quântica. Então, nós teremos aqui os convidados, serão o professor Daniel Pelinto, da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Marcelo Paleólogo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Marcos Oliveira, da Unicamp. Bom, para concluir, esse foi o segundo episódio da série da Introdução à Biologia Quântica. Espero que todos vocês tenham apreciado como eu apreciei e os vejo nos próximos episódios da série. Muito obrigado, tchau!